E aí pessoal, tudo jóia? É, Aqui é o Antônio. Eu vim fazer a apresentação de uma das partes lá do protótipo que eu fiz com a Alan, né? Que é responsável por fazer a explicação da parte do semáforo. Como a gente tinha combinado, né? De fazer a gravação desse vídeo explicativo para vocês fazerem a integração com o que vocês já tinham criado lá para o sistema, né? A gente resolveu fazer o seguinte. Para melhorar o entendimento, nós dividimos vamos dividir a explicação em duas partes principais, né? Eu vou fazer a explicação da parte do funcionamento do semáforo e da comunicação com o servidor, e ele vai fazer a explicação da parte do RFID. Então, a gente fez a modularização dos códigos, né? No encapsulamento. Aí a gente criou essas três classes aqui, ó, que estão presentes na pasta SRC. Tem a main, que é a função principal. Essa classe é rfidmanager.cpp, que é onde está, como é que posso ser mais claro? Que está contendo toda a lógica e funcionamento da leitura e gravação da tag da rfid. E tem a classe semáforo handle.cpp, que é aqui também está contendo toda a lógica e funcionamento do semáforo. E o web server handle, que é onde também está contendo a lógica do servidor. Aí esse vídeo ele vai ser mais focado na explicação do semáforo e da interação com o servidor e com as páginas HTML. Então, no caso, eu vou ficar responsável por explicar essa classe aqui, que é a semáforo handle, para vocês. Aí aqui como que está funcionando? Essa classe aqui, semáforo handle, ela é responsável pelo gerenciamento da lógica do semáforo, né? Incluindo tanto a inicialização dos relés e o controle dos estados de ligado e desligado, e a interação também com o servidor. Aí aqui no início, ó, a gente faz a inclusão, do cabeçalho, né? o IDE, que ele é correspondente à declaração dos métodos da classe, né? Que é o que vai garantir que o compilador faça o acesso da estrutura. Nessa linha 3 aqui, ó, que é a semáforo handle, semáforo observer, aí vai passar um ponteiro aqui, né? É um construtor da classe, ele vai receber uma referência a um objeto, né? Que é o observer, como parâmetro. E essa sintaxe aqui ela é uma lista de inicialização dos membros, né? Ela faz a inicialização do membro da classe como referência. Isso aqui vai permitir que a classe do semáforo, essa daqui, ó, semáforo handle, ela tenha acesso e utilize as funcionalidades do servidor, que é essa daqui, ó, linha 3. Já essas próximas funções aqui, ó, setup relé, desligar todos os relés, ligar relé verde, amarelo, ligar relé vermelho, essas funções aí, todas elas estão atuando no controle dos relés. Ou seja, a classe, que é essa semáforo handle, ela possui esse conjunto de métodos aqui, ó. Void, aí, semáforo handle, que é a classe. Aí tem esses métodos aqui, que é para fazer inicialização dos relés, para ligar, para desligar, que está contendo toda a lógica lá do funcionamento. Aí a gente vai começar por aqui. Então, dando continuidade aqui, eu vou começar a fazer a explicação desses métodos aqui. Esse método, o setup relés, né, é um método que ele é chamado uma vez lá na configuração inicial do setup,
da main, que é a principal, né? Ele é que é responsável por fazer a configuração dos pinos, no caso dos relés, né? Que fazem o controle da lâmpada vermelha, amarela e verde. Aí aqui vocês podem ver também que ele chama o próximo método, que é desligar todos os relés, que é o que a gente vai explicar posteriormente. Aí ele define todos os pinos aqui como saída. Próximo método aqui, que é desligar todos os relés, a função dele basicamente é essa: fazer o desligamento de todos os relés. Não tem muito o que explicar aqui. Ele define o estado deles como Lu. O que vocês estão usando aí no central, né? Que como a gente já tinha visto naquele dia que nós fizemos o encontro no laboratório, eles acionam com o Lu. O que a gente comprou, que é o módulo de 4 canais, 3.3 volts, ele faz o acionamento com raio e desliga com Lu. Tá? Aí aqui a gente faz a separação dos métodos para ligar individualmente cada relé, né? Aí a gente chama o método de desligar todos os relés, que é para garantir que o relé ele esteja desligado inicialmente, e depois ele faz o acionamento dos relés. Os três métodos aqui eles têm a mesma função. No caso, eles já iniciam todos desligados e depois eles são acionados, que é para fazer o acionamento das lâmpadas e interagir com a lógica do semáforo. Aí, já nessa parte aqui, já vai entrar a interação com o servidor e com as páginas HTML, né? São as funções de manipulação do servidor web, que é essa função handle iniciar, handle pausar, handle finalizar e a principal aqui, né? Que é o update semáforo. Então a gente vai prosseguir. Vou prosseguir aqui para vocês falando um pouco sobre elas. Aí aqui, né? Esses métodos que eu acabei de mostrar para vocês, deixa eu só subir aqui para não confundir. Eles são métodos que eles são chamados pelo servidor web, né? Em resposta às requisições do cliente, que no caso é a página HTML ordem de serviço, que é o que está interagindo diretamente com esse método, ou com os métodos dessa classe, do semáforo, que no caso está aqui na pasta data, que é essa daqui, ó, ordens.html. Essa página aqui é a página que está interagindo diretamente com a classe semáforo handle. Dentro dessa pasta data aqui, ó, estão contendo todos os arquivos CSS e JavaScript e HTML. Ordens.html, ordens.css, ordens.javascript. Aí eu vou voltar aqui. Semáforo handle. Pronto. Então, a primeira função aqui, ó, que é a handle inicial, o que ela faz? Bom, esse é um método que é executado quando o botão iniciar da página HTML ele é clicado. Então, aí aqui a gente faz a inicialização, que ele vai imprimir uma mensagem no serial monitor, né? Que é bem simples mesmo, só para um feedbackzinho visual. Esse tempo de início de tarefas aqui, ó, é uma variável de tempo que ele vai atualizar o tempo atual do sistema, né? Em tempo real, que ele vai ficar fazendo a marcação do início da contagem da tarefa. Esse verde aqui, ele vai determinar o estado do semáforo, né? Que vai ficar alternado para verde, que é no caso para fazer a inicialização lá da contagem, para fazer o acionamento do relé e ligar a lâmpada verde. Essa tarefa pausada aqui, né? Definida como falso, ela vai permitir que a lógica de temporização do semáforo seja executada lá no loop principal. Aí aqui ele chama aquele método, que é ligar a lâmpada verde, para fazer o acionamento do
do pino, do relé, e acionar o circuito lá da lâmpada para fazer a inicialização lá do timer que a gente definiu, que é o tempo lá da ordem de serviço, e acionar a lâmpada verde. Aí no caso aqui, esse server.change ele vai enviar uma resposta HTTP ao cliente, no caso a página HTML, e vai fazer a inicialização da tarefa. Aí inicia com isso aqui, ó, handle pausar. Esse é um método que ele é executado quando o botão pausar é clicado, lá nas ordens de serviço, né? Tem o botão iniciar, que é o botãozinho verde, pausar, o amarelo e o finalizar, como a gente tinha mostrado lá para vocês. Vou até anexar uma foto aqui no finalzinho do vídeo para vocês verem depois. Aí, aqui, tarefa pausada, ele define essa flagzinha aqui como true, né? Que é o que vai interromper a lógica de temporização do update semáforo. Depois ele vai desligar todos os relés, que no caso ele vai dar pausa lá no sistema. E depois ele vai fazer o envio, né, dessa resposta de pausa lá para a página, para o cliente, né, que é para interromper a lógica lá do funcionamento do semáforo, do circuito. A próxima, que é handle finalizar, né, que é outro método da classe semáforo handle. Ao finalizar, o método ele vai ser executado quando o botão finalizar for clicado, né, que ele vai finalizar toda aquela tarefa. Aí aqui ele vai desligar todos os relés, né? O estado do semáforo ele vai ser definido como off. A flagzinha aqui, né? Tarefa pausada, ele vai definir como falso, né? E depois ele vai atualizar o cliente, mandar a resposta HTTP para fazer a finalização lá da ordem, né? Da ordem de serviço, que é que vai fazer com que ela seja finalizada e o semáforo por si só vai acabar interrompendo toda aquela lógica. E aqui a gente tem o método update semáforo, né? Que é o responsável por todo o controle e a lógica de tanto temporização como acionamento das lâmpadas, né? No caso, ele vai funcionar como se fosse um motor. Essa função aqui ela é chamada lá na main update semáforo, e ela vai funcionar como se fosse uma tarefa, né? Aqui ele vai iniciar. Aí aqui, no caso, aí se a tarefa ela não estiver pausada, né? Ele vai fazer o que? Ele vai calcular o tempo. Vai calcular o tempo decorrido, né? Em milissegundos desde o início da tarefa. Aí ele vai retornar o tempo desde o início do programa e a subtração, que vai garantir que esse tempo ocorra de forma precisa, que é o que está aqui na linha 59. Aí aqui a gente tem um switch, né? Que é uma estruturazinha básica mesmo, só para fazer a verificação do estado do semáforo e determinar qual ação que vai ser tomada, né? Quando que vai ser ligado a lâmpada verde, que é que está conectado aos relés, né? O relé que faz o controle da lâmpada amarela e o relé que faz o controle da lâmpada vermelha, né? Aí o que acontece? Aí que o primeiro caso, né? Que é verde. Aí se o semáforo ele estiver verde, né? Ele vai verificar se já passaram 50 segundos, que é o tempo que a gente definiu, né? A gente definiu 65 segundos para o tempo da ordem de serviço. Aí durante esses 50 segundos ele vai passar verde, né? A lâmpada verde vai ficar ligada. Aí se ele passar esses 50 milissegundos ligado, né? Aí ele vai mudar para o estado amarelo, no caso ele vai desligar a lâmpada verde e vai ligar a lâmpada amarela.
Aí, se já tiverem passado, aí ele chama o método aqui, ó, ligar relé amarelo. Aí, se desse tempo decorrido aqui já tiverem passado os 60 segundos, aí ele vai mudar o estado atual para vermelho. No caso aqui, ele vai ligar o relé vermelho. Aí aqui ele tem esse break aqui que é para fazer a interrupção. Aí o segundo caso, que é o amarelo, né? Aí, se o semáforo ele estiver amarelo, ele espera até o tempo decorrido, né? Que é 60 segundos. No caso, ele passa a lâmpada, o relé responsável por fazer o acionamento da lâmpada amarela, ele vai passar 60 segundos. Ou, no caso, perdão, vai passar 10 segundos. No intervalo de 50 a 60 segundos, que é basicamente o tempo de finalização ali, ele vai passar amarelo, que é como se fosse os 10 segundos quase finais, que é o que está alertando que o tempo está acabando. Aí ele vai mudar para vermelho, né? Ele vai ligar o relé vermelho. Aí aqui, nesse outro caso aqui, vermelho. Aí quando o semáforo ele está vermelho, ele espera 5 segundos, no caso é o tempinho final da atividade, que é aqui dizer que o tempo está estourando. Aí decorridos esses 65 segundos totais, que é o tempo da tarefa, né? Ele vai mudar para o estado de pisca-alerta, que quer dizer que o tempo aqui está estourado, você tem, sei lá, mais 5 segundos para você poder finalizar a tarefa, ou então, sei lá, dar uma justificativa do porquê que você não finalizou no tempo correto. Aí ele muda para o estado, ele apaga o estado de vermelho, né? A lâmpada vermelha apaga e muda para o estado de pisca-alerta, que no caso é esse aqui, ó, linha 86. Aí esse estado aqui ele implementa o pisca-alerta, né? Que é usando o operador de modo. Aí ele alterna entre ligar o relé verde e ligar o relé vermelho, como a gente viu lá na entrevista da Inment, a cada 200 milissegundos. E o relé amarelo permanece desligado. Aí esse off aqui é o estado final, onde nenhuma ação é tomada, né? Se o semáforo ele vai permanecer desligado ou inativo depois que a tarefa ela finalmente for finalizada. Aí, após isso, eu vou gravar mais um videozinho complementar, que é explicando como que está sendo feita essa comunicação aqui no arquivo do server, né? Como ela está sendo chamada aqui no main também, e explicar a página de ordem de serviço e a interação com o JavaScript. Então, pessoal, dando continuidade, eu vou explicar como que está sendo feita a comunicação e como que foram criadas as rotas para o sistema, né, o servidor, fazer a comunicação com o semáforo. Então a gente vai começar aqui pela classe WebServerHandle. Aqui no início, como vocês podem ver, aqui linha 4, a gente fez a definição de um construtor, né? Ele vai receber as referências das classes. No caso aqui é FeedManager e semáforo handle, para que seja permitido, né, que o arquivo do web server ele acesse os métodos dessas classes. Aí aqui dentro a gente tem esse método aqui, que é setup routes. Ele é basicamente o método mais importante para a comunicação, ele faz a configuração das rotas do servidor, né? Aí aqui tem rota tanto para as páginas HTML, para as imagens que a gente colocou lá no layout do sistema de teste, para os arquivos, né? Rotas para o CSS, para os arquivos JavaScript
e para os eventos dos botões, né? Iniciar, pausar e finalizar. Aí eu vou explicar por partes. Já essa outra parte aqui, ó, é para comunicação lá com o RFID, mas como o foco principal aqui é a parte do semáforo, basicamente eu vou mostrar para vocês aqui a parte de interação, de como está funcionando a parte da página de ordens de serviço, os arquivos JavaScript, o arquivo JavaScript, né? E a configuração das rotas com o servidor, porque os eventos, né, do sistema basicamente estão todos no JavaScript. O CSS mesmo está só como estilização e o HTML só a parte mais visual da página. Então, aí pessoal, o que acontece, né? Como eu já tinha explicado anteriormente, esse método aqui, né, que é o setup routes, é o método que é o ponto central, né? Que a gente faz a configuração de todas essas rotas aqui. Aí, o que vai interessar nesse momento aqui pra gente? Essa parte aqui, ó, que são as rotas, que são responsáveis por fazer o acionamento dos relés, né? Aí então, basicamente, o que o servidor vai fazer aqui, né? Ele fica ouvindo as requisições que chegam do navegador, lá da interação com a página, né? Aí quando a requisição ela chega aqui na rota, né, de iniciar, ele executa o código que a gente escreveu lá na função semáforo handle. Vocês lembram que lá naquela parte do construtor que eu tinha explicado anteriormente, eu falei que ele foi feito com o objetivo de dar acesso aos métodos da outra classe? Então é basicamente isso. Quando a requisição ela chega aqui nessa rota, ele executa o código que a gente escreveu dentro da função. Aqui o semáforo handle, ponto, handle e iniciar. Aí nesse caso, a função ela vai chamar todos esses métodos aqui, ó. Handle iniciar, handle pausar e handle finalizar. Aí após essa execução, né, o servidor enviou uma resposta simples de volta ao navegador com um comando e a mensagem, como aqui, comando de iniciar enviado, comando de pausar enviado, comando de finalizar enviado. Aí é basicamente isso aqui. Aí agora eu vou explicar a parte lá da interação com o JavaScript. Aí como eu falei anteriormente, né? O servidor aqui, no caso, ele vai executar, né, essas confirmações. Ele não tem acesso direto às páginas HTML e CSS, né? Ele apenas lê e serve os arquivos e executa as funções com base nas rotas que a gente definiu aqui com o arquivo JavaScript, que eu vou mostrar agora. Agora eu vou dar continuidade explicando a configuração das rotas aqui no arquivo JavaScript. Então, aqui o arquivo, né, o JavaScript, que é ordens.js, que está aqui na pasta data, né? No caso, basicamente, ele é a interface que faz basicamente toda a execução e controle lá da parte do semáforo e interação com o servidor, né? Aí aqui na linha 13 não, perdão, linha 15, usa esse const botões document.query select all, né? Esse código aqui basicamente ele serve para encontrar todos os botões da
de ação da página HTML, que é o que a gente criou lá, o botão de iniciar, pausar e finalizar as tarefas, né? Aqui em seguida, que já na linha 18, ele aciona um ouvinte. O que seria esse ouvinte, né? Que quando o botão lá da página HTML ele é clicado, quando ele é pressionado, aí ele tem que saber qual desses botões foi clicado, iniciar, pausar ou finalizar. Aí, quando o botão é clicado, o código JavaScript ele vai verificar qual a classe que o botão tem, no caso. Que foram as classes que foram definidas aqui na classe Web Server, que no caso foram configuradas e acessadas por ele, né? Classes essas, no caso do semáforo, que era aqueles métodos para iniciar, pausar e finalizar a ordem de serviço. Aí, no caso aqui, quando for clicado lá no botão de iniciar, né, ele vai definir a rota como iniciar, ou seja, ele vai iniciar a ordem de serviço, né, que é aquele tempo que a gente definiu de 65 segundos. Aí, se caso for pausado ou finalizada a atividade, ele vai acessar a rota que é responsável por fazer essas funções, né? No caso, ele vai acessar os métodos da classe semáforo random que foram configurados aqui no servidor. Aí aqui também o JavaScript ele usa essa função fish, eu não sei pronunciar corretamente, mas acredito que seja fish. Ela que faz o envio das requisições HTTP para o ESP32, né? Usando as rotas que a gente acabou de determinar aqui anteriormente. As rotas para os eventos, os cliques nos botões, para acessar os métodos, né? E poder fazer a interação tanto com o meio físico quanto com o servidor. Aí, esse fish, né, é basicamente uma linha de comando. Ela faz o processamento, como eu acabei de falar, né, e faz o envio para ela processa, né, as respostas para o microcontrolador. Aí, em seguida aqui, ó, tem-se na linha 39. Aí, se houver algum problema, né, de conexão com parte do código, ela vai exibir essa mensagenzinha aqui de erro no console do navegador. Mas, de tudo mesmo, basicamente é isso. Então, pessoal, espero que tenha ficado bem esclarecido, né? Mas, de tudo mesmo, eu tentei deixar o mais claro possível para que vocês possam entender. Aí o nosso colega Lana ele vai ficar responsável por fazer o envio da parte da comunicação com o RFID, leitura e gravação da tag, né? E desde já agradeço. E é isso, pessoal.